maquiagem. Ô, Rubens, Chegou posso usar iFood. seu banheiro pra me maquiar porque tá feio o negócio depois de classificação? Pode? Pode entrar aqui. Qual que é o banheiro que tá cheiroso aqui? Pode entrar no meu quarto aqui. Aê! Finalmente a gente vai fazer a entrevista pro canal. É que eu queria que o canal ficasse um pouco mais famoso, assim, pra ter a sua presença honrosa. Tá. Até o Natal tem que chegar a uns 20 mil inscritos. Rubinho, dá uma ajudada aí, vai. Olha, eu peço encarecidamente para você que está nos ouvindo agora, ajude a Ana Beatriz, que é uma pessoa com um coração enorme. Ela tá levando até você informações. Ela veio até meu motorhome me encher o saco. Então, por favor, dá seu likezinho, se inscreva, é importante. Eu que sou do canal Acelerados, se inscreva ali também. Mas, enfim, a gente tá falando do canal dela. Por falar em Acelerados, já mandaram várias perguntas e várias delas era por que eu ainda não fui no Acelerados. Não, ela é Da concorrência. da concorrência, então a gente pode falar do Autosport. Sim. Ela gostaria muito, mas vocês do Autosport não estão deixando. A concorrência, mas um dia quem sabe, né? Eu adoraria fazer as voltas rápidas. Volta rápida é só pra mim. Namoreta Mas tem é que fazer. aqui. Eu queria fazer aquela que vocês fizeram de fazer o cavalinho de pau e tentar estacionar na vaga. Paguei um pau, queria muito ter tentado aquela. Aí vamos para outra, Rubinho. Bia, tem alguma possibilidade de você correr a W Series? A W Series é a categoria feminina que... Woman. Woman, que é de mulheres somente. Nesse momento... Quem perguntou? A gente quer saber. Ah, desculpa. Ai. Que é isso? O Márcio Reis Filho, eu como entrevistadora tô ótima. Márcio Reis. Márcio Reis perguntou. E também ele perguntou pra você se surgisse uma oportunidade na Fórmula E, se você iria. Olha, a Fórmula E é uma categoria que eu gosto bastante. Assisto, acho que ela está crescendo muito. Acho que a presença do Felipe Massa vai enaltecer bastante a categoria. Dizem que ela é muito técnica, você tem muito botão, muita tecnologia e tal. Eu gosto desses tal de botão. E aí sobre a W Series, é uma categoria lançada recentemente. No mesma semana eu anunciei que vou correr as 24 horas de Daytona com uma equipe só feminina, que é a Catherine Legg, a Simona Silvestro e a Jack Heinrich, que enfim é um piloto mais novato, mas que conseguiu organizar todo o time. Então a Stock Car e a IMSA, né, que é a categoria das 24 horas de Daytona, estão se tornando uma prioridade. Porém, assim como o Rubinho, se surgisse uma possibilidade de entender o formato e etc, acho que seria legal. Então, mas estamos abertos, né, Rubens? Sim, estamos abertos. Se tiver 4 rodas e motor, a gente tá dentro. Se for elétrico, qualquer coisa, a gente tá dentro, né? E essa é uma curiosidade aqui do senhor Lucas Assis, que até eu tenho, sabia? Porque fala-se muito de rumores que teve uma época que você recebeu uma proposta da McLaren e o da Ferrari. Mas acho que o da McLaren talvez não era um longo prazo e você optou para ir para a Ferrari. Você acredita que se tivesse ido para a McLaren teria sido um bom negócio? Você faria algo diferente hoje nesse sentido? Foram épocas diferentes, não teve o momento em que eu fui convidado para ir para a Ferrari, eu tinha um convite para ficar na Stewart, que se tornaria Jaguar, ganharia mais dinheiro, mas eu fui para a Ferrari por escolha. A época da McLaren, como a época da Benetton, teve épocas diferentes e a McLaren a gente chegou a assinar um pré-contrato, não foi para frente porque eu fiquei muito chateado por ver que o que eles queriam naquele momento era assinar um contrato, mas era uma terceira opção, bem como aconteceu com outros pilotos. O próprio Mika Hakkinen no momento foi colocado de lado quando tinha o Senna, depois aí o Michael Andretti não andou bem, aí ele, sabe, teve um bem bolado ali. Então quando não rolou. Eu não gosto muito de pensar o que seria, o que não foi, porque a gente não vai realmente conseguir saber. Na verdade, a gente sempre tenta escolher o melhor No possibilidade, momento foi a melhor, e... No momento foi a melhor. Então... O Robot The Gamer perguntou como a gente se conheceu. Na verdade, eu sei como eu te conheci, porque eu cresci no kartzinho lá de Fórmula 1, mas quando é que foi a primeira vez que você me notou? Eu lembro bastante daquela foto quando o No, que cuidou sempre da tua carreira, que é um querido que cuidou da nossa carreira, No, beijão pra você. Que enfim, fez motor pra mim, né, e junto com o Gera, você sabe que o No e o Gera formavam o Nojeira? Nojeira, No e o Gera na Araçara, o Nojeira, famoso no kart. E eu lembro bastante daquele dia, quando você chegou pilotando e tal, me chamou a atenção da pilotagem em si, porque mulher é sempre uma coisa que
né, é um mundo machista, e quando eu te vi pilotando, eu vi uma sensibilidade, uma velocidade, e me chamou a atenção e eu gostei bastante daquilo. Acho que o Noah mandou você assinar um quadro de uma vitória minha em 98. É. E aí você me deu uma camiseta da Ferrari assinada que eu enquadrei esses dias. Eu lembro bastante da gente, de quando você foi para a Fórmula, quando você correu no Brasil e depois foi travar os Estados Unidos e tal. E ali naquele momento eu vi que você estava passando por dificuldades. Opa, até me emocionei e caiu o celular. Por dificuldades que eu mesmo já havia passado. Porque daí não existe macho fêmea, existe a dificuldade do automobilismo e do esporte em geral. Eu tenho algumas lembranças interessantes, assim. A primeira vez que eu tive quando eu tinha 13 anos, que tem até a foto eu da camiseta do Corinthians. Você tinha 13, eu tinha 15. Pô, mas você já entrou na Fórmula 1 com 15, que você tava lá? Mas é recorde. É um cara precoce, né? Recorde. E aí eu tava muito tímida, mas alguém tava comigo, acho que era meu pai, mas acho que o Rubens tava 3 vezes mais tímido que eu. Eu sou uma pessoa tímida, não parece, né? Mas eu acho que na Fórmula 1 você era mais tímido, não era? Sempre fui. Eu sempre fui muito brincalhão, né? Eu sempre fui aquele que fazia brincadeira no briefing e tal, não sei o quê, mas eu era... E outra coisa que me marcou muito foi que eu já tava correndo de Fórmula Renault no Brasil e eu fui garantir meu primeiro pódio, mas eu fiz uma corrida legal, eu larguei em segundo, fui pra frente, fiz meu primeiro pódio. E eu lembro que eu tava na academia me trocando, aí toca um telefone gringo X, eu atendo, oi Bia, o Rubinho, aí, caraca, Rubinho, puta corridão, parabéns. Meu, quase nem dormi aquela noite. Que você tinha me ligado e pra me falar parabéns, eu me senti assim, a rainha do Borogodó. Foi sensacional. E aí, depois você me chamou pra correr 500 milhas de kart, enfim, começou uma amizade, aí chegou esse tempo de você falar, vem cá, tem umas coisas que acho que acontecem com você que me ajudaram muito. E aí se construiu uma amizade, né? Padrinho de casamento também, que além de um grande amigo. Esse ano a gente tá um pouco separado, infelizmente, porque eu mudei de equipe, né? Mas porque você é sempre bem convidada. Mas não tem jeito, a gente acaba dando prioridades, né? Quando a gente tava junto lá na Full Time era o memorário, e aí vem aqui no motorhome. Mas é assim, vida de piloto é assim mesmo, tem momentos e momentos e você vê. A minha casa, o motorhome você entra, tem sempre um piloto aí dentro. Então, impressionante. E tá bagunçado hoje, mesmo sem piloto, né? É o Jaca que faz isso, Rubens? O Jaca é complicado. Jaca é meu personal drinker. Vamos aqui para mais uma. Nos tempos de Fórmula 1, quais foram os melhores companheiros de equipe que você já teve? E talvez o que você não lembra, se você não quiser falar que você não gosta muito? Eu falo de tudo, não tenho muito problema não. Um dos que eu mais curti foi o Button. Achava o Button uma pessoa muito do bem. O pai dele era um cara muito legal, um cara que gostava de tomar um vinho. Você chegava lá e parecia festeiro, tomando, né? Um bom rival ele parecia, né? Infelizmente ele se foi muito cedo, sentiu, sabe assim, enquanto realmente sentiu uma falta muito grande do pai. Eu me dei muito bem com os meus companheiros em geral. Tive que aprender alguns. A dúvida de todos é, você gostava do Schumacher? O Schumacher era uma pessoa que eu me dava muito bem, mas eu falava pra ele, a gente se dá bem porque eu faço questão da gente se dar bem. Às vezes eu não sou da mesma opinião que você e aí meio que forma uma coisa ruim. Mas era no fundo do copo que sempre vinha uma verdade, ele sempre era muito verdadeiro quando ele falava assim, você cada ano está acelerando mais, isso é muito ruim, enfim, a gente formou uma amizade muito legal. Outro que eu tive que aprender era o Irvine, você perguntava para ele, que marcha você faz ali? Eu falei, não sei, I don't know. Eu falei, não é possível que você não sabe. Aí eu fui entender que ele realmente não... Ele não tinha noção que ele estava fazendo, ele sabe. E era rápido, era instintivo, rápido, né? E fazia, então... Mas... eu acho que antes da gente falar mal do cara, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa para poder, né, julgar o que você quiser julgar, porque é muito difícil a vida do piloto, a pressão, Fórmula 1 é aquela coisa, na Fórmula Indy mesmo você já teve isso, é uma pressão muito grande. Às vezes você não corre só por você corre por um Brasil inteiro. Sim, então... sim. E até me perguntaram aqui também se na época da Indy a gente trocou experiência, quem ensinava mais da Indy, você pra mim ou pra você? Aí eu falei, pô, mas tinha um Tony Kanaan do seu lado lá na Indy, tava até difícil de ensinar alguma coisa, né? O Tony ensinou bastante. Ele não ensinou nada, viu? No final, ele tava querendo me dar o pau e pronto. Eu falei assim, você tá querendo me dar pau. Isso porque é irmã, né? E eu vou te dar pau, você vai ver. No final você vai sofrer. Aí, Rubinho, tem as perguntinhas finais. Eu peguei um amigo seu, o Nandinho, que é um piadista. E aí eu falei, Nandinho, faz uma pergunta aí pro Rubens, algo que você tenha uma curiosidade. Mas ele mandou um vídeo de 1 hora. Ó, manha.
Muito bonito, tem que arrumar, ele se arrumou. Vai aparecer um fast forward. Olha como ele enrola pra fazer a pergunta. Pediram pra fazer esse vídeo, pra fazer uma pergunta pra você, ou contar pra você contar alguma coisa engraçada da sua vida. Fala merda, né? Aí eu fiquei perguntando, conheço várias coisas engraçadas da vida dele. Aí eu fiquei pensando, deixa eu... Uma pergunta com medo, ele já tá ficando com medo. Caraca, cara. Você tinha curiosidade, né? De perguntar alguma coisa engraçada da vida dele. Você tem a curiosidade de saber. Fala logo, Nandinho. Não, demorou 2 horas Eu pra tenho uma falar. curiosidade de saber uma coisa engraçada da sua vida. Eu queria saber... Conta um pouquinho, eu queria ter essa curiosidade. Tá bom. O que aconteceu naquela largada de Curitiba? Vai, conta. Aquela largadinha boa, você tava ali em primeiro. Ele fala Não que eu sei o tive que a aconteceu, vez. você ficou lá, a casa do chapéu. O que aconteceu? Ó, só pra situar vocês, essa é a etapa, segunda desse ano, Acho que é segunda, em né? Curitiba. Segunda ou terceira? Que você acho largou que na foi segunda. pole. Eu larguei na pole. E eu sei o que aconteceu, mas acho que muita gente não sabe. Mas o Nandinho perguntando... Essa largada, eu falei pra mim mesmo que eu ia fazer a melhor largada pro diretor de prova, para mostrar para ele que eu poderia vir muito lento e através dessa velocidade lenta a gente não teria nenhum tipo de acidente. Só que o diretor de prova, depois a gente conversou, ele pediu até desculpa, ele foi super do bem, o Mirney, mas ele achou que estava tão bem alinhado, mas tão bem alinhado porque estava lento, que ele deu a largada antes do radar de velocidade. Ou seja, você tem que passar no radar de velocidade numa velocidade estipulada, e daí ele vê o alinhamento e depois ele dá a largada. Ele deu a largada antes, porque ele falou, nossa, eu nunca vi tão bem alinhado, que tá lento, e aí ele deu a largada. Quando ele deu a largada, eu não tava nem pronto, eu tava olhando para trás para saber se tava todo mundo chegando para fazer o negócio. Ou seja, quando deu a largada, eu olhei o Daniel saindo, eu falei assim, nossa, tá, onde ele vai? Largou. Não pode o segundo largar na frente do primeiro. E aí perdi. Passaram uns 10 pra você. Não, passei 24ª a primeira volta. E eu esse ano, as pessoas sabem, eu tive um problema de saúde, eu tive um AVC e um monte de coisa. Eu falo assim, eu achei que ele tava tendo um outro AVC. Dormi no ponto, mas é verdade. Aí eu pedi pro Jaca, eu falei, Jaca, vai lá, você faz a pergunta. Não, acho que eles têm um pouco de receio, assim, de você dar um creu neles. Será? Será, pô? O que ele perguntou? Ele perguntou assim, ó, Bia, pergunta sobre proteger o Rubão na briga na Marginal. Rubão, você tá brigando na Marginal, Rubão? Não, essa história é engraçada, porque eu acho que eu tinha uns 10 anos e meu pai tava num dia muito tenso, eu nunca tinha visto meu pai assim e tal. E aí um ônibus deu uma fechada nele, no meio da Marginal e tal, e ele fechou o ônibus e parou o ônibus. Parou, desceu do carro. Eu falei, nossa, meu pai vai arrumar briga, nunca tinha visto isso e tal. E aí meu pai foi lá no ônibus e tal, começou a falar, eu falei, puta, eu vou lá, né? Eu vou lá. Quando eu tô saindo do carro, ele tá voltando correndo, ele falou assim, é um time de basquete, volta! Ou seja, a gente ia apanhar bruto. Ele mandou a gente cascar fora. E aí quem saiu fora foi você pilotando ou ele? Não, eu tinha 10 anos, Bia. Ah, pô, veio muito tempo então. Achei que você já era mais velho. Não. Você acha que ia arrumar uma briga? Eu sou da paz, eu sou do paz e amor, tranquilo. E ele também falou pra você comentar uma história que eu também não entendi. A história do abacaxi na Malásia. Essa não dava pra contar, não. Ah, ouviu, jura? Essa é porcaria demais. É muito ruim. Assim, eu vou contar só um pormenor, então. Tá. Eu cheguei na Malásia pra acostumar com o fuso horário e tal. E aí o café da manhã não estava aberto ainda. Sabe quando você acorda, Malásia, 12 horas de diferença, aquela coisa e tal. E aí comi um abacaxi, peguei um abacaxi do quarto e saí pra ir correr. Falei, eram 5h30 da manhã, falei, vou dar uma corrida. Um calor. Eu corri meia hora, falei, eu corri meia hora e vou botar meia hora. Quando deu meia hora, o estômago com o abacaxi começou. Enfim, aí eu tive que fazer aí, um mais ou menos feio. A gente já entendeu o que aconteceu. Mas foi num jardinzinho de uma casa lá,
E a história engraçada do Jaca, que provavelmente quer que eu conte, foi que como foi no jardinzinho da casa, eu fiquei muito mal. Eu saí correndo de lá, falei assim, meu Deus do céu, tal. Quando eu olhei, tinha um helicóptero, eu falei, pronto, tô na cidade que os caras conseguem ver de tudo, o helicóptero tá atrás de mim, e não era só um helicóptero passando. Você achou que já estavam te... Eu já achei, porque é país limpo, essas coisas não pode fazer no jardinzinho, né? Olha lá, Barrichello cagando. Esse cabo é bom. Todo mundo no grid da pista. Ele cagando. E o Barrichello batendo no grande barro. Os seus filhos estão correndo agora, como é que você incentiva eles na corrida hoje em dia? A gente tá aqui agora, num dia de Londrina, e daqui a pouco o Dudu tá correndo em Austin de Fórmula 4. Então, eu vi ele numa foto com o Thiago, super legal. Isso, então dói, assim, né, de você não tá por perto, não tá junto e tal. Mas eu acho que na vida, de verdade, as melhores coisas que acontecem pra gente são as ruins, porque é essa que nos ensinam, essa que nos fazem melhor. Então a gente fica passando o tempo inteiro falando que porcaria, que falta de sorte, só acontece isso. E esse é o maior exemplo que eu tento dar para os meus filhos. Essa falta de sorte que você está falando, na minha opinião, não é falta de sorte, é uma coisa que acontece, uma coisa que pode acontecer, e é disso que você não vai deixar acontecer daqui a pouco. O mesmo prazer que eu tenho de guiar, eu tenho em ser pai. Os meninos brincam muito comigo. Outro dia o Fefo estava rindo com o Dudu, e quando eu dou bronca, eu bato assim e falo assim, olha aqui! Eu nunca tinha prestado atenção, do mesmo jeito que o Tony fala que eu rio, né, que ria daquele jeito, eu nunca tinha prestado atenção. E agora é uma droga, porque quando eu tô dando bronca e bato o dedinho, você vê que Vai começar a rir já. boca fica, eu falo assim, cara, tem momento sério, momento de brincadeira. Mas eu acho que eles têm que passar por tudo, não tem jeito. Eu posso falar assim, Dudu, olha ali, papai já fez aquela curva, na chuva é por fora. Isso sim, é uma coisa que, mas na vida em si, eu acho que ele tem que viver a vida e aprender para poder ser uma grande pessoa. Fazer o caminho deles também, né? Lógico. Bom, Ru, obrigada. É sempre bom estar com você. Daqui a pouco eu volto aí pra gente conversar, que faz tempo. Mas obrigada. Valeu demais. E obrigada por tudo que você já fez por mim também. É sempre bom falar. O Rubens sempre foi um baita professor. Ligar, não tá acontecendo isso que você acha. Que são histórias, né? Que até você falou que você me ajudou muito, então é sempre muito legal. É um prazer muito grande. E boa sorte amanhã. E ó, 20 mil inscritos, hein? 20 mil inscritos ao final do ano. E na corrida você tá lá em P2, baita classificação hoje, parabéns. Eu tô um pouco mais pra trás, mas estamos chegando lá na corrida, né? Beijo! Valeu, galera! Valeu!